Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Foco Jurídico. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Júlio Leão, sempre aqui comigo. E hoje nós temos a presença de uma convidada ilustre, que é a advogada Renata Amaral. Hoje é mãe, é especialista em contencioso, né, e tribunais superiores. Sim, sim. Do Rio de Janeiro. E também é advogada do Ziveiter. Isso, sou sócia do escritório de advocacia Ziveiter. Obrigada, Pelo convite. Melhor do que eu, com certeza, a própria Renata, para se apresentar e trazer aqui pra gente um pouco da sua história. Lembrando que o convite dela é especial porque ela tá na corrida presidente da OAB e a presidência da OAB também. Sim, e a gente vai tratar isso um pouquinho aqui também. Mas achei legal... A gente nunca vai tanto para a área do academicismo, né? Eu sei que você é bem pragmático, mas você comentou aí também que está fazendo doutorado em ciências... Em ciências jurídicas. Mas ainda falta defender, né? Ainda falta defender. Fala um pouquinho de mim. Você me apresentou aí de forma bem resumida, né? Sim. Enfim, é isso. Eu sou mãe, sou mulher, sou advogada... Já perdi meio que as contas, mas deve ter uns 18 anos. Sou carioca. Minha filha tem 5 anos, esqueci de dizer, porque mãe é a minha principal função, né? Minha filha tem 5 aninhos, sou mãe solo, crio ela sozinha. Minha família toda é do Rio de Janeiro, então a gente vive aqui só nós duas e os nossos animais. Sou advogada de contencioso, aquela advogada de briga, né? De contencioso estratégico. Como eu estou em Brasília, o nosso escritório é do Rio de Janeiro, eu tomo conta da filial aqui há muitos anos e todos os nossos processos, eu diria aí com um percentual de 98%, tramitam nas cortes superiores, né, porque chegam aqui em grau recursal. Amo o que eu faço, só sei fazer isso. E agora estou com um desafio, né? Um desafio a mais. E tem um outro lado também que eu queria falar, que é importante. Então, eu tenho esse lado do contencioso estratégico, sou do Ziveiter, mas eu tenho um outro lado também ligado à sociedade civil. Eu presido uma associação, a Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, que é uma associação que trabalha mais com advocacy, com litigância estratégica em direitos humanos. Fundei, junto a uma outra colega, o primeiro escritório feminista do Distrito Federal. E eu acho que é isso. Eu estou ansiosa aqui para a gente conversar. Vamos debulhar tudo isso aí. Achei legal um ponto que você trouxe, que você falou, só sei fazer isso, essa é a minha vida. Então, é o que a gente fala aqui, né? O Júlio mesmo já falou isso em alguns episódios. A advocacia não é o tipo de profissão que você pode ter ela como um plano B. O advogado, ele é 100% advogado, todo o tempo ele é advogado, e muitas vezes é a advocacia que escolhe a gente do que a gente é escolhido pela advocacia. Eu acredito que seja o seu caso. Inclusive, quando a gente quer brincar um pouquinho mais com o empreendedorismo na advocacia, a lucratividade na advocacia, a remuneração e o quanto você vai ser respeitado na advocacia, também tem isso. Se você brincar de fazer advocacia ou se você deixar a advocacia em segundo plano, os seus honorários também vão acompanhar esse mesmo movimento. Falar, você vai brincar de receber, vai brincar também de ser respeitado ou chamado para lugares estratégicos como esse que a doutora Renata um mercado extremamente abarrotado, né, com grandes firmas e com uma concorrência absurda. Um advogado a cada 190 habitantes, mais ou menos, que a gente tem. Então, a concorrência realmente ela é muito alta, você precisa achar uma forma de se diferenciar. Então, ainda nessa... a caminhada para esse lugar de diferenciação muitas vezes é árdua, né? Inclusive... Ainda mais quando você não tem sobrenome. Com certeza, com certeza. Inclusive, passando para você agora de novo, Renata, para você trazer para a gente, aqui em off você já começou a contar um pouco da sua história, de como foi sua época de faculdade. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem estiver assistindo, entender a advocacia na prática real, além do que a gente vê no Suits, né? Então, eu tenho certeza que você pode trazer um recorte mais realista do universo jurídico, né? E da advocacia. Obviamente, isso não significa que é um lugar ruim. Nossa ideia não é de trazer uma mensagem de desesperança, mas sim de crescimento, de construção e realista mesmo com a nossa classe. É isso, e principalmente de transformação, né? Porque eu vou começar a minha fala aqui fazendo uma crítica, né? No direito, na advocacia, prevalece muito o conceito de meritocracia, né? E isso é muito discutível. Então, assim, a gente se esforça, a gente estuda, mas isso não significa necessariamente que você vai conseguir ter sucesso na profissão. São várias as circunstâncias.
Mas eu vou falar um pouco de mim, porque eu sou aquela que não tem o nome da parede no escritório, sabe? Eu sou Renata Amaral, o nome do escritório que eu sou sócia é o Escritório Ziveiter, né? E assim, eu escolhi o direito, não foi o direito que me escolheu. Eu não tenho advogados na família. Eu tenho uma tia que formou em direito, mas que sempre trabalhou com importação, sabe? Então, assim, absolutamente nada a ver com a nossa profissão. Meu pai é engenheiro, minha mãe professora de literatura. Então, assim, na minha família não tinha ninguém que me puxasse para esse lado. Só que meu pai ficava brincando comigo quando eu era pequena, né? Garota persuasiva, não deixa ela falar. Não deixa ela falar, né? Eu ia pedir alguma coisa, não quero nem ouvir. Era isso, eu gostava do convencimento e me incomodava demais as iniquidades, de uma forma geral. Desde aquele coleguinha na escola, desculpa o termo, que era sacaneado pelos outros, que eu saí em sua defesa, né? Algumas contendas entre vizinhos, colegas, amigos. Eu sempre estava ali tentando compor, tentando dirimir. Então, eu gostava disso. E gostava das leis. Eu sempre gostei do direito, da Constituição. Nossa Constituição é maravilhosa, né? A nossa Constituição é maravilhosa. Eu li a Constituição antes mesmo de ingressar na faculdade de Direito. E quando eu ingressei, porque eu acho que todo mundo vai fazer direito querendo ser criminalista, né? Todo mundo namora com penal e casa com civil. É a frase, é o jargão jurídico. O oposto. É mesmo? Eu achava as aulas de penal muito boas, porque os meus professores, geralmente professor de penal, não sei se é porque faz muito tribunal do júri, geralmente tem uma desenvoltura melhor, uma didática melhor para dar aula. As aulas são incríveis, mas quando eu ia estudar Código Penal e tal, eu olhava assim, eu falei, nossa, eu sempre gostei mais de processo civil, sempre gostei mais de outras áreas. Assim. Você é exceção. Mas eu sou exceção, a maioria. Todo mundo se apaixona pelo penal, só que depois o dia a dia do penal, para você se inserir naquele meio, desde... Pô, como que tu faz captação de cliente no penal? Não é uma coisa tão tradicional, tão trivial. Você precisa estar em lugares que talvez você sequer já teve antes, ou que você não tem predisposição para estar, você precisa circular, e aí a delegacia, presídio, e todo mundo acha bonito demais no papel, mas na hora da profissão o pessoal acaba indo pro contexto. Isso é verdade mesmo, acho que aqui no escritório, todos os estagiários, pelo menos os últimos, acho que os últimos 3, você perguntava, defender o que na sua monografia? O tema é penal. Quer mexer com o quê? Quero mexer com penal. E a gente nem mexe com penal aqui no escritório. Mas só que todo mundo que vem é apaixonado por penal, é impressionante. Eu faço um pouco de penal hoje em dia com violência de gênero, né? Notadamente violência doméstica, porque aí você tem várias áreas que se relacionam na mesma contenda, né? Na mesma lide, mas eu faço pouco. Eu sou mais do societário, do administrativo, do constitucional, empresarial, imobiliário e da briga. Eu até brinco hoje em dia com as minhas amigas, eu não brigo de graça. Quer brigar comigo, começa a pagar meus honorários. Tá certo. É assim mesmo. Afinal, o estresse é alto, né? Oxe, preço alto que a gente paga. A gente acaba conversando sobre isso em quase todo episódio que a gente tem aqui. A advocacia, primeiro ponto que você colocou, você tem que ser advogado 100% do tempo. Tem que viver e respirar a advocacia, viver para a advocacia, da advocacia. Senão, você vai ser atropelado de alguma forma pela própria advocacia e pelos outros advogados. Agora, você conseguiu fazer uma coisa muito distinta assim, e bonita, que eu acho que a maioria desses advogados ainda não conseguiram fazer. É encontrar um propósito na advocacia, né? Sim. A gente entra... Você falou assim, eu escolhi a advocacia. Eu acredito que a maioria dos advogados também escolheram a advocacia de alguma forma. Só que depois que você virar advogado, começa aquela luta. Fala assim, cara, eu quero ser advogado, mas eu tenho um boleto para pagar. Eu não estou conseguindo sobreviver disso aqui. E aí começa a ter que pegar uma causa que não queria pegar. Começa a ter que ir em coisas que não queria fazer. E você conseguiu ter um propósito da advocacia em relação a esse movimento de empoderamento feminino propriamente dito. Assim, você se considera uma ativista social também? Sim, né? Sim, eu sou uma militante. Sim. Eu trato com questões de gênero desde 2013. Sempre vi a necessidade, eu acredito que os senhores também, se não alertaram para isso, por favor, olhem com outros olhos. Da necessidade para que a gente tenha uma democracia paritária efetiva, que vai ser bom para todo mundo, é muito importante a inserção da mulher, né, através da ocupação desses espaços aí de poder e decisão. Então, eu venho com essa pegada por acreditar, não por querer ocupar eu necessariamente, mas por acreditar que isso significa um avanço civilizatório que a sociedade como um todo só tem a ganhar.
Avanço civilizatório em sociedade democrática, Estado democrático de direito. Aí eu quero agora problematizar um pouco. Vamos começar. Levantar a bola para uma carioca, vamos ver no que vai dar isso daqui. A ocupação e empoderamento feminino, ocupação das mulheres em outros espaços públicos de notariedade, isso vem sendo bradado a todo momento. A gente precisa cada vez conversar mais, problematizar mais. O movimento de empoderamento feminino está ganhando força e vai ganhar cada vez mais. Agora, por incrível que pareça, a nossa instituição, a OAB, que deveria ser vanguardista no que diz respeito ao prestígio das advogadas ocupando os cargos de notariedade, é uma das instituições na República que mais peca nesse sentido. Estou falando besteira? Sim, ou é isso mesmo? Está coberto de razão. E também é importante você tocar nesse assunto, porque assim, a gente está vendo outras mulheres se lançando, né, nesse pleito, buscando esse espaço, mas é muito importante assim, o compromisso com a pauta feminina. Eu vou falar um pouco para chegar lá no final e concluir, e você vai entender por que eu estou colocando isso, por que da necessidade desse compromisso efetivo e de uma mulher que de fato nos represente. A gente tem um sistema pensado sob uma ótica masculina. Uhum. Então, aí, por anos, a gente teve uma ocupação praticamente 95%, 98% de homens. E isso nunca causou horror a ninguém, pelo contrário. E quando foi instituída a cota de 30%, a cota das mulheres, né, que chamavam de cota das mulheres, mas é cota de gênero, não é cota das mulheres, eu estava dentro do sistema OAB já. Eu fazia parte da gestão 2013/15, eu era conselheira seccional e eu presidia 2 comissões, a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão de Assuntos Constitucionais. E, principalmente por conta da Comissão de Assuntos Constitucionais, eu estava sempre mais perto da diretoria e tudo, porque muita coisa urgente para tratar. E quando foi aprovada essa cota, mas onde é que a gente vai tirar a mulher? Não tem mulher, 30% de mulher na chapa, e sem pensar, porque a gente está falando de mais de 100 pessoas, né? Então, 30% de mulher, onde é que a gente vai tirar? Ficava ouvindo aquele negócio e pensando comigo, né? Realmente, com essa política que vocês se propõem a fazer, vocês realmente não vão achar 30% de mulher, nem 5%. Porque a gente não quer essa política. E com essa pegada, a gente surgiu em 2018, com a Ordem Democrática. Fazendo o quê? Invertendo essa cota de gênero, vindo com 70% de mulheres em todos os espaços de poder e decisão da chapa, de forma a afastar essa falácia e, principalmente, deixar muito claro que a gente quer, a gente sabe, a gente gosta de fazer política. Mas não essa política putrefata, nefasta, violenta, e que tanto nos exclui. A gente vem com uma proposta de uma nova forma de fazer política, uma política com afeto, uma política com responsabilidade, uma política com empatia e uma política que guarde efetividade lá na ponta para a advocacia que efetivamente precisa de nós. E que não é uma advocacia hoje que é contemplada pelo sistema OAB. Então, a necessidade de inserção de mulheres no sistema é muito importante, seja por esse lado, mas também seja pelo lado de representatividade. A gente era maioria nos bancos das universidades. Agora nós somos maioria na profissão. Aí você veja bem como é que o sistema reage. A gente veio em 2018 com essa formatação. Ordem Democrática, a gente vinha com o slogan de que o resgate institucional da ordem se daria pelas mãos das mulheres. Foi uma campanha linda. A gente fez uma campanha, para vocês terem ideia, uma campanha inteira de ordem, que vocês sabem, né, do derramamento de dinheiro. A gente fez uma campanha inteira com R$65 mil. A gente só fez 60 dias entre campanha e pré-campanha, campanhas que duram mais de ano, né? E ainda assim a gente fez 10% de votos válidos. E como nós somos muitas, diversas, estamos em todos os lugares, a verdade é essa, a gente começou a servir assim como uma verdadeira inspiração para outras mulheres em outros estados. E começou um movimento maior de ocupação. E aí o sistema reage. Óbvio que não reage bem. E aí, sob o palio de vamos avançar atendendo a pauta feminina e alcançando a paridade, eles colocaram a cota como um teto. E hoje eu tenho um teto de 50% de participação feminina. Então, um grupo como o meu, que é um grupo majoritariamente feminino, ele não pode se inscrever como na sua essência por conta dessa subversão da natureza das cotas. Então, hoje a gente tem aí um teto que impede um ingresso maior de mulheres
E isso, inclusive, a gente formulou uma consulta no Conselho Federal, na própria Comissão Eleitoral aqui local. Hoje, inclusive, está sendo apreciado no Conselho Federal, na Comissão Eleitoral Nacional, né, essa consulta, exatamente porque a gente entende que não é a melhor hermenêutica você interpretar o dispositivo como restritivo, como se teto fosse. Então, assim, é importante, é necessário. Eu costumo brincar em que pese a excelência do trabalho dos senhores, né, à frente da instituição, dos advogados, enfim, lá atrás, porque a gente vem numa crescente, pode até dicotômico, né, mas uma crescente de apequenamento da instituição. Foi feito um trabalho importante lá atrás, mas isso vem se diluindo. O que a gente vê são grupos majoritariamente masculinos, que quando tem uma mulher, eles colocam essa mulher a serviço do patriarcado, a verdade é essa. Então, ela pode estar até na cabeça de chapa ou mesmo na vice-presidência, só que não vem dela, não é ela. É aquilo que a gente sempre discute no direito, assim, pro forma. Então, assim, formalmente nós temos aqui para dizer que tem na hora da inscrição, na hora de tirar a foto, mas quando a gente vai para a verdade material do dia a dia ali, a gente sabe que o seio ou o núcleo daquela atividade ou da operação que vai se desdobrar ali não está realmente focado nesse trabalho feminino. É isso que a gente tem visto aí espalhado, não só na nossa OAB da nossa seccional, mas em outros os estados, e foi assim também no nosso próprio parlamento, desde quando começou a se falar de cotas para mulheres também. Colocavam ali proforme para poder participar, dizer que atendeu os requisitos, mas acabava que a música continuava tocando do jeito que era tocado antes, né? E Sim. Uma coisa que eu queria perguntar aqui, que você acabou falando também, sobre Conselho Federal, né? Não tem como a gente fugir disso. Conselho Federal e do tanto de dinheiro que é gasto nas eleições. Que ótimo você falar sobre isso. Vamos lá. Eu preciso eu vou fazer uma pergunta específica e vou devolver para você. Mas vamos lá, você falou que conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, provavelmente porque tinha conteúdo, tinha identidade, tinha empatia, tinha um marco social por trás. Agora, hoje em dia, não. Isso é conversa de corredor, infelizmente, não tem nada auditado, a gente não tem acesso a documentos. Mas muito se fala que tem candidato gastando 2 milhões para cá, 3 milhões para cá, para fazer uma campanha, inclusive alguns deles se utilizando da própria máquina estatal ou da máquina da instituição, né? Sim. E uma coisa que me preocupa é a questão assim, da legitimidade que a gente tem hoje também em relação à eleição dos conselheiros federais, ou seja, quando esse tipo de coisa acontece, em regra, precisamos recorrer a alguma instituição hierarquicamente superior para dar alguma decisão. Aí recorre-se ao Conselho Federal, que são cargos também que não passaram por eleição direta também. Pessoas que foram eleitas por justamente quem você deveria estar auditando. Exato. Então, a gente queria entender assim, qual que é o seu posicionamento em relação a isso, se isso já, de fato, traz algum tipo de prejuízo, traz algum tipo de engessamento para manutenção de um status quo, que você já sabe qual é, e dificulta um dinamismo e uma diferença política na OAB hoje. Vamos lá, são 3 perguntas em uma, pelo que eu entendi. Eu vou começar falando dos gastos, que é uma coisa que eu gosto sempre de tocar nesse assunto. A gente vem andando, né, fazendo a nossa campanha, e assim, com uma missão muito especial de colocar uma sementinha no coração da advocacia, de forma a fazer com que eles voltem a se preocupar e voltem a olhar para o sistema. Porque assim, eu não preciso nem gastar o meu português para falar uma coisa que é óbvia. Não tem como você acreditar em ideais republicanos de pessoas que gastam 3, 5, 8 milhões de reais para ocupar um espaço que você não é remunerado. Não remunerado. Isso não fecha. Essa conta não fecha. O que é normalizado na ordem hoje, há muitos anos? O que é normalizado? É aquela política de loteamento de cargos. Então, assim, esses 2 grandes grupos, que são representados aí pelo doutor Délio Ulisse Silva Júnior, que é o presidente licenciado, e pela doutora Thaís Riedel, a doutora Thaís Riedel pelo grupo dos Verdes, que é o grupo do governador, como todos sabem, e o grupo do Délio, que até agora eu não sei até que ponto também não é o grupo do governador, porque segue aí há 3 anos subserviente e subjugado ao governador do Distrito Federal. Mas esses grupos, eles têm uma dinâmica de formatação que é curiosa. Eu não vou dizer ao certo esse ano, né? Mas foi assim até aqui. Você quer ser conselheiro seccional? 60 mil reais na sua cadeira. Você quer ser conselheiro federal? De 200 a 500 mil reais o seu espaço.
Com isso, as pessoas investem para estar ocupando aquele lugar. E qual que é a contrapartida E disso? qual que é a contrapartida? O que se ganha, né? O que se ganha? Então, assim, não vou falar de todos e de todas, mas vou falar de casos graves que a gente tem de verdadeira advocacia administrativa dentro da ordem. Isso é normalizado. Normalizou-se o absurdo. Só que a advocacia ela está tão alheia a essa realidade, porque eu vou te dizer, antes de virar conselheiro em 2013, eu também estava. Porque a ordem não representava ninguém. Ninguém se sentia representado pela OAB. A gente via aquilo ali como um balcão de serviço furado, que não funcionava, que só aparecia para me cobrar anuidade. Certo? Então, assim, quando eu fui para dentro do sistema, eu percebi assim, a grandiosidade de temas que são tratados ali e da importância da instituição para nós. Então, assim, é muito importante que a advocacia volte o seu olhar nesse momento eleitoral, mas também fora dele. Porque para o nosso sucesso profissional é importante a gente ter uma instituição fortalecida, sabe? Uma instituição respeitada. E essa instituição ela não vai ser respeitada enquanto a gente vê esse verdadeiro escárnio. Cara, esse sistema eleitoral da OAB, isso deveria ser motivo de estudo. A ordem defende lá fora tudo que ela não replica internamente. Então, abuso de poder econômico, abuso de poder político, compra de voto, boca de urna, tudo isso pode dentro da OAB. Assim, transparência de gastos, financiamento, já tem uns 2 anos, 1 ou 2 anos, que o Conselho Federal ficou de regulamentar um teto de gastos, ficou de regulamentar também a questão da prestação de contas. Isso não sai do papel. A advocacia precisa saber de onde sai esse dinheiro, em primeiro lugar, de onde vem esse dinheiro. Porque tudo bem que quem participa das chapas pode dar a sua contribuição, mas assim, de onde vem esse dinheiro e para onde vai esse dinheiro? E as práticas durante a campanha. Porque, veja bem, a gente está aqui conversando numa distância segura, a gente está sem máscara, mas ninguém aqui, enfim, desconhece de que ainda estamos em plena pandemia. E você vê que é um negócio sujo e é o poder, a busca pelo poder, a sede pelo poder, que, assim, em plena pandemia, essa galera faz evento dia sim, o outro também, convocando calouradas. Quer dizer, uma parcela da população que não está imunizada, tudo pelo poder. Não importa a vida. Então, assim, houve uma inversão de valores. É tudo tão feio, sabe? Que, assim, a advocacia ela precisava estar mais atenta, porque se a gente busca uma transformação, a gente precisa primeiro se dar conta da nossa responsabilidade nessa desordem que a gente se queixa, certo? E pegar para si também a responsabilidade de transformar. E para isso não adianta ficar fazendo diferente. Então, ficar fazendo igual, perdão. Hoje, a nossa principal dificuldade é furar a bolha, né? Porque nós trabalhamos, quem faz a nossa campanha somos nós mesmas. Então, assim, ninguém pode parar de trabalhar, porque todo mundo tem que trabalhar para poder pagar as suas contas. Então, assim, eu não paro de fazer meus prazos, eu não paro de fazer minhas audiências, eu não paro de criar minha filha. Mas essa galera que está à frente dessas chapas é aquela galera que anda de motorista, que tem 3, 4 babás dentro de casa, né? Os homens, então, que sequer participam da criação de suas crianças, porque, né, terceirizam, né? Geralmente ou para suas companheiras ou também para essas profissionais. Então, assim, a nossa realidade é uma outra realidade. A gente não tem essa grana para poder furar essa bolha, então a gente vai de voto em voto, de pessoa em pessoa e chamando a responsabilidade, sabe? Tipo, voltem, venham para dentro da instituição. Tanto que o nosso lema é a OAB de volta a você, porque já deu. Hoje a política, eu falo política entre aspas, né? Porque não é política. A política que eles fazem é uma política voltada ali para os amigos do rei, né? Para aquela galera que não precisa da OAB. A galera de grandes bancas, a galera com grana, né? A galera que fica fazendo aqueles stories com aqueles relógios caríssimos, naqueles carros milionários, enquanto a advocacia aí, pelo menos 60% dela autônoma, está ralando terrivelmente, ainda mais nesse contexto. Na pandemia, os grandes escritórios cresceram, porque, na verdade, o custo operacional de muitos deles diminuiu, já que eles começaram a fazer um monte de coisa online. Alguns entregaram, tipo assim, metros quadrados caríssimos nos Jardins, na Paulista, talvez lá no Rio. E começaram a crescer na pandemia, enquanto 90% dos advogados tiveram seus contratos rescindidos com o microempresário, com aquele comerciante pequeno. E isso que é uma coisa assim que eu sempre pergunto para os presidenciáveis e quem vem aqui. Talvez isso seja um motivo da falta de identidade que todos os advogados acabam tendo com a instituição da OAB. Por quê? Não existe um único tipo de advogado.
existem advogados e advogadas, né? Ou seja, aquele advogado da família tal, ele compra espaço na mídia, ele tem assessor de imprensa, a advocacia dele sequer passa pelo contencioso, porque por mais que a gente esteja vindo de uma formalização legislativa do lobby, fazia-se lobby advocatício já há dezenas de anos aqui, o cara, não, eu só preciso marcar aqui uma sessão com o ministro para despachar com o desembargador tal, não sei o quê, e já era remunerado por isso, ou seja, sequer vivia da advocacia de balcão, que a gente chama de advocacia barriga de balcão, que agora na pandemia não tem mais. Enquanto outros 90% ou estão trabalhando para ganhar R$1.000, R$2.000, e aí trabalham-se 40 horas por dia, até mais. Tem os advogados que são donos de escritório, tem os advogados que são donos de pequenos escritórios, colocou o nomezinho dele na porta, mas não tem influência nenhuma. Ou seja, existe uma pluralidade de realidades dentro da advocacia. E a ordem, ela não contempla... nem 10% disso. Né, de pluralidade nenhuma. Ou seja, o que a gente sempre viu realmente foi o poder mudando de família para família. Eu até conheço a família de todo mundo aqui em Brasília, que Brasília é pequeno, mas não é uma OAB, uma instituição de formação, capacitação para quem realmente precisa. Quem realmente precisa... E aí, vamos lá. Eles não estão preocupados com isso, porque para eles está tudo bem. A gente pode até falar assim... eu sei que foi feito um movimento de fortalecimento das subseções. Aí, de novo, a gente vai voltar. Até que ponto isso foi proforme? Foi só para fazer corpo e volume nas subseções? Até que ponto realmente a gente está tendo um investimento... Fortalecimento de obra, que você diz? Não, fortalecimento assim... Teve um movimento de fortalecimento... político, pelo menos nas subseções. Então fala assim, agora nós estamos com uma nova sede na subseção aqui, assado, inaugurou-se a subseção Águas Claras, conseguiram um espaço novo para a subseção do Guará, que eu acompanhei. Agora o que eu queria saber... Tudo em ano eleitoral, né? Engraçado, né? O que eu queria saber, você que está acompanhando e passando também, até que ponto isso está só no discurso, está só no papel, e até que ponto realmente os advogados podem ir à sua instituição e ali vão receber amparo, capacitação, informação, auxílio profissional. É isso que eu queria entender. Não, é muito pro forma, né? Uma coisa que toda a advocacia do Distrito Federal reclama é exatamente a ausência de uma descentralização dos serviços, né? O que a gente viu, e que a gente vê com todo respeito, mas o que a gente vê são inaugurações de rampas de acesso, inaugurações de novas subseções em ano eleitoral, mas não se trabalha na raiz do problema, que é, primeiro, descentralização dos serviços e, segundo, a autonomia administrativa e financeira das subseções. Isso. Então, assim, o que a gente vê sempre em ano eleitoral é o quê? As gestões, inclusive, tem várias notícias, vocês devem estar acompanhando nas redes sociais, alguns presidentes de subseções denunciando assédio, né, violência da gestão. Parece que a subseção recebe coisa de R$1.000, R$2.000 para fazer a gestão. Não sei como é que é feita essa distribuição do orçamento também, que é uma coisa que eu deveria saber até. Ninguém sabe, não existe transparência. Igual outro dia que eu estava falando com um dos candidatos que vem, né? Vou reduzir a anuidade em 50%. Nossa, isso chega a me dar um arrepio na espinha. A gente sabe que tem o problema da anuidade. A anuidade é cara. E também, do mesmo jeito que eu sei que não posso pegar um advogado de 3 anos de formado, sabe? E colocar ele para pagar o mesmo valor de anuidade que eu pago. Uhum. Né? Então, assim, tem questões que precisam ser trabalhadas, mas trabalhadas com responsabilidade. O camarada que chega e fala, eu vou reduzir em 50% a anuidade, sem acesso aos dados, não tem transparência. Não à toa, outro dia o TCU estava querendo nos fiscalizar. Não há transparência. Entra lá no portal da transparência, um monte de balancete que não mostra absolutamente nada. Uhum. Então, assim, não tem transparência. Então, você falar, a gente pode se comprometer o quê? Estudar, entrou na gestão, para tudo, faz uma auditoria, a gente vai priorizar alguns pontos, deixar de priorizar outros e ver como é que a gente consegue reduzir essa anuidade. Agora, fazer proposta eleitoreira, isso isso para mim é um ataque à nossa capacidade cognitiva, por favor. E isso tanto dá problema que você veja bem, a atual gestão, em plena pandemia, demitiu mais de 40 funcionários.
Foi feito, eu me lembro que num debate que a gente estava, eu até falei, doutor Délis, foi uma proposta eleitoreira. É a mesma coisa que eu falei agora no último debate do doutor Campelo, a sua proposta também é eleitoreira. Ninguém pode propor com segurança diminuição em valor de anuidade, porque não tem acesso à informação. E ele fez, Délio prometeu, teve de cumprir, e aí veio a pandemia, então quer dizer, piorou ainda a questão da inadimplência, e aí teve que demitir mais de 40 funcionários em plena pandemia. Sabe? Então, assim, eu acho que um pouco de responsabilidade, aí eu quero fazer só um recorte aqui, que para mim é super importante, uma coisa que eu sinto falta na ordem, e eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam ficar mais atentas, que é o seguinte, quando você fala em política, vou construir, enfim, políticas públicas, né? Quando você fala em política, para você construir aquela política, você precisa de dados. Você precisa detectar o problema, levantar os dados, pesquisar, levantar os dados, e a partir dali você constrói uma política. E declarar a fonte de receita também, fazer um provisionamento. Então, assim, quando você tem uma política construída sem dados, ela não tem seriedade e certamente não terá efetividade. A gente, em 2018, quando começou a trabalhar nosso programa político, que vem sendo construído desde lá, a construção ela não parou, eu acho que ela jamais vai parar. O nosso programa político está tão lindo que ele já virou um plano de gestão. A gente já tem um plano de gestão para os próximos 3 anos. Mas por quê? Seriedade. A gente fez oficinas que duravam 5 horas cada uma delas, entrando noite adentro, porque ninguém podia parar de trabalhar, né? Então, a gente fazia oficinas com as mais diversas faces da advocacia. Então, eu tenho gente de todos os ramos, com todas as subjetividades, cada qual o seu lugar de fala. O negócio não pode ser verticalizado. E o nosso coletivo, a chapa, né, a nossa ordem democrática, de fato, é a única chapa onde você tem um coletivo de fato e horizontal. Eu estou na presidência, eu estou nesse papel, né, candidata à presidência. Mas todas nós trabalhamos juntas. Não existe nada verticalizado. Não existe, olha, as propostas são essas, você, por favor, divulgue nas suas redes sociais. Não, aquilo é construído. Com muito carinho, com muito cuidado, com cuidado até excessivo, exatamente por uma ausência de dados, porque você entra no site do Conselho Federal, é o melhor que tem, tá? Em termos de dados. Mas aqui não se preocupa. Aqui no DF não se tem essa preocupação, não se conhece a advocacia. Como é que você vai fazer política para uma classe que você não conhece, rapaz? Então tenha respeito pela classe, em primeiro lugar. E fica falando, vamos respeitar o advogado, a advocacia quer respeito. Para! Não tem como valorizar a advocacia, não tem como devolver a respeitabilidade à advocacia enquanto a gente não elevar a nossa instituição. E ela jamais tornará a se elevar enquanto esses grupos se mantiverem no poder e com essas gestões omissas. E uma última denúncia. A gestão omissa, ela fulmina o trabalho da grande parcela da advocacia. E essa grande parcela da advocacia, que em muito está, inclusive, inadimplente, ela não pode votar. Porque ela está inadimplente. Como é que ficou a judicialização recente disso? A gente fez uma ação civil pública, né, lá atrás. A gente ainda não conseguiu eliminar. Existe um movimento do sistema OAB como um todo para poder impedir concessões de liminares nesse sentido, só que isso é inconstitucional. Se suspender direito político por conta de inadimplência, por favor. E isso aí é só o quê? É pela manutenção do status quo, acabou. Não tem outra, porque não tem outra lógica. E você veja bem, tanto não tem outra lógica, é o seguinte, essa galera que precisa da instituição, ela não pode votar. Está inadimplente, precisa de uma instituição mais forte e ela não vai poder votar. E ela não só não vai poder votar, como ela vai ser multada em 20% sobre o valor da anuidade. Ela não pode votar, não porque ela não quer, porque ela é impedida, ela ainda é multada. E é essa parcela que precisava necessariamente escolher seus representantes. Então, assim, o que a gente vê no sistema eleitoral da ordem é um trabalho intenso pela manutenção desse estado de coisas. Para impedir que grupos como o nosso, por exemplo, uma outra denúncia aqui. Quando você registra a sua chapa, você tem acesso à lista, né, da advocacia, aos dados, né? E essa lista em São Paulo, em 2018, que a gente tem mais de 500 mil de inscritos e inscritas, essa lista em São Paulo custava R$500. Aqui em Brasília, 8 mil. R$8.000. Para você ter acesso aos eleitores. Para poder furar a bolha. Um telefone. Eu já tentei comprar esse e-mail algumas vezes e nunca comprei por conta desse preço. Porque a gente tinha startup, a gente tem startup. E eu lembro que na primeira startup eu quis esse mailing para tentar encontrar os advogados. Eles só liberam para as chapas. Assim, existe uma seriedade nessa liberação desses dados. Aliás, o que é muito importante, inclusive. É verdade. Mas o que eu digo é o seguinte, por exemplo, em 2018, a gente fez esses 10% dos votos válidos sem conseguir furar a bolha, porque a gente só teve dinheiro. Primeiro que a gente só teve assessoria de imprensa nos últimos 15 dias, tá?
tá? Só pra você entender. Porque a gente não tinha grana. E depois, a gente só teve dinheiro para comprar essa lista, faltando 48 horas para a votação. E aí a gente só tinha dinheiro para fazer um disparo de SMS. E aí a gente fez um disparo de SMS no dia da eleição, que deu chabu, deu errado, só foi para 1/5 da lista. E assim, o cara ficou tão sem graça. A gente trabalha com isso. A gente trabalha com isso. O cara nem me cobrou, entendeu? O cara nem cobrou a chapa, de tão sem graça que ele ficou. Então, assim, as coisas são feitas para manutenção desses grupos. E já passou da hora da advocacia acordar, a advocacia precisa. E a sociedade mais do que nunca. E falando no Conselho Federal, enquanto a gente não mudar esse sistema de escolha, que eu concordo com você, isso para mim é equivocado, enquanto a gente não conseguir oxigenar o sistema, a nossa responsabilidade com relação à escolha desses nomes que ocuparão esses espaços lá no Conselho Federal, ela é ainda maior. Eu costumo brincar que a gente tem um verdadeiro dream team na nossa chapa no Conselho Federal, porque a gente teve para nós é muito importante esse espaço. Ainda mais por conta de crescimento de autoritarismo, a gente está percebendo violações sistemáticas às instituições, à democracia, a gente sempre fala, aos direitos humanos. A pandemia foi um show de horrores, né? Porque... E nada inédito. Quem já vivia da advocacia de dia a dia, contencioso, no caso a doutora colocou, sabe que sempre foi assim, né? A gente participar de audiência... E é juiz batendo na mesa, mandando a parte calar a boca, fala o tempo todo que vai prender assim, de forma totalmente desnecessária. Você já testemunha, ela não consegue nem falar, ela começa a gaguejar porque ela já toma uma batida na mesa no primeiro minuto, ela fala, meu Deus. E isso sempre foi assim, na verdade. Agora, a pandemia, em decorrência das audiências gravadas, das sessões gravadas, nós vimos aí um show de horrores. E, de novo, a quem que o advogado pode recorrer? Porque a regra deveria recorrer à instituição e a instituição ela deveria ter musculatura, hipertrofia o suficiente, estrutura orgânica, know-how e ferramentas para ir protegendo o advogado, seja qual for, não só os grandes. Eles não têm interesse, para eles está tudo bem. E porque, veja bem, eu já passei por isso centenas de vezes, acredito que você tenha passado também. Por vezes eu ficava tão irritado que eu falava assim, não, vou representar a CNJ, mandado de segurança, ouvidoria. Por vezes eu estava com a minha semana assoberbada e eu falava assim, quem que vai pagar? Não, mas porque, às vezes você recebe ameaças por fazer isso. Não, porque isso aqui é um problema institucional. A briga não é do magistrado do MP comigo, Júlio Leão. A briga é assim que eles respeitam o advogado. Então, assim, eu tenho que distribuir um MS, eu tenho que ir na ouvidoria, eu tenho que ir na corregedoria, isso aqui vai abrir prazo. E quem é que está pagando pela minha hora? Ou seja, por vezes, o próprio advogado também, ele se apequena. Né? Não porque ele não tem um compromisso com a causa e com a advocacia, mas ele fala, poxa, isso aqui tem um trabalho institucional, tem uma estrutura que tem orçamento para fazer isso em nome de todos. Exato. Eu não posso abrir mão de atender meus clientes para ficar fazendo. E normalmente, convenhamos, quando a gente mesmo faz... Tem retaliação. Ou tem retaliação dentro do próprio processo, eu já recebi pedidos de desculpas de alguns magistrados. Ele te pede desculpa e fica por isso, mas eu falo, poxa, pedido de desculpa. Eu lembro... Não resolve, né? Vamos combinar. Eu lembro, eu tava estagiando, primeiro semestre, cru de tudo, assim, né? Aí eu fui pegar carga numa vara lá, peguei o resultado do andamento, liguei pro escritório e falei, o resultado do andamento foi esse. Aí o advogado falou, meu Deus, isso é um absurdo. Como assim? Fala pra ele, como é que ele não fez? Isso tá tudo errado, ele não podia ter feito isso, ele tinha que ter dado andamento dessa forma. Aí eu falei pro cara, olha, é isso. Ele falou, o problema é seu, é isso. Aí eu falei pro advogado, eu sou só estagiário, né? Tipo, ele tá falando que o problema é meu e que é isso. Aí falou, então fala que a gente vai denunciar no CNJ. Não. Eu falei, o advogado aqui tá falando que vai denunciar no CNJ. Ele falou, você tem certeza que quer fazer isso? Porque se você fizer isso, tipo, você sabe como é que as coisas funcionam aqui. Eu pego isso aqui e engaveto. E você nunca mais vai ver esse processo. Cara, que absurdo. E eu lembro, cara, pensa, primeiro semestre de Direito, ainda meio vislumbrado, Quase mudou de profissão. Eu olhei pra aquilo assim, eu falei, cara, que vontade de pular esse balcão aqui, encher esse cara de porrada, eu não posso fazer nada. E a verdade é essa, você se sente nessa situação, e quando a gente tava falando sobre a questão da advocacia... Tem que ser uma briga pessoal, tem que ser uma briga institucional. Tem que ser uma briga institucional. Na briga pessoal, a gente sempre vai perder. Exato. São instituições muito fortes, que você não consegue bater de frente com elas se você não tiver uma outra instituição que deveria ser a OAB muito forte para bater de frente com essas instituições. E aí a gente tem uma comunicação verticalizada,
a gente acaba ficando nessa situação. Eu queria te fazer uma E pergunta. uma análise rasa, rapidinho, esse Sim. negócio de prerrogativa, uma análise muito rasa, assim, porque desagravo também só não resolve nada. Ah, tá. Você chegou no Desagravo ponto não legal, eu falei resolve. Assim, mas pedir desculpa. Desagravo não resolve. E assim, e a gente viu, vocês devem ter acompanhado nesse período pandêmico, assim, questões que demonstram, que trazem à tona, né, lançam luz sobre questões que já são conhecidas da sociedade. Racismo, machismo estrutural. Uhum. Então, assim, não tem como você fazer um trabalho efetivo para as prerrogativas, né, evitando essas violações, se você não fizer uma espécie, até uma coisa que a gente traz de proposta, uma espécie de juízo de admissibilidade dessas denúncias. Uhum. Muitas das vezes você não está diante de um caso de violação de prerrogativa. Você está diante de um caso de injúria racial. Ah, sim. Você está diante de um caso de violência de gênero. Você está, sabe? Então, assim, não... Tá em caso de injúria, né? Exato. A pessoa, o magistrado MP gritar, xingar, mandar calar a boca na frente do cliente, isso aí Mas assim, também os são caras casos não de querem, injúria, né? eles não querem se indispor por nossa causa. Quem somos nós? Sim, então. Eles não vão se indispor com isso. Daí vem Na a verdade, questão. existe um modelo aparelhado onde ele quer, na verdade, é manter o lobby com aquela galera. Manter Ele o não bom vai se relacionamento. dispor com essa pessoa. Inclusive, eu ia te fazer Muito essa pergunta bem. porque a gente está em Brasília. E Brasília é uma cidade do poder. É uma cidade das estruturas Os tribunais governamentais. superiores, aí, inclusive, a doutora Sim. trabalha com isso. Conheço bem. E você tem um recorte do Rio também, né? Então, Sim. uma oportunidade que a gente tem é de ver um prisma diferente sobre a ordem, porque você tem um recorte da ordem em Brasília, ordem Rio de Janeiro, e o quanto que é diferente, quais são as peculiaridades de ser um advogado em Brasília, que é diferente de outros estados, como o Rio de Janeiro, né? Que seria aqui o contraponto, que seria as duas experiências que você tem. Existe uma diferença? De fato é mais aparelhado? Ou esse modelo estrutural de governo, ele é no Brasil inteiro, em número, gênero e grau, realmente tem peculiaridades diferentes pra gente estar em Brasília? Assim, infelizmente, é meio que semelhante, sabe? Uhum. Esse apequenamento está em todos os estados. O que aqui é diferente, e atribuo isso à falta das eleições municipais, porque não temos, né? Então, isso dá um relevo ainda maior às eleições da ordem e tal. Eu acho que a única diferença aqui, que nos outros também existem gastos significativos, mas assim, os gastos da campanha aqui em Brasília, gente, isso São extraordinários. numa boa, por favor, sabe? Então, assim, isso, na realidade, o apequenamento da instituição é em todos os estados, a omissão com relação à parcela da advocacia que efetivamente precisa da instituição também está em todos os estados, só que aqui o clubismo é maior. Uhum. Eu te falar, eu nunca falei isso, não vou citar nomes, mas Olha lá que tá gravando. eu já. Assim, não, eu te falo no genérico é tranquilo, brincando. mas eu já vi advogado extremamente bem sucedido, com um escritório grande, que basicamente vive de campanha da ordem. E, tipo assim, sempre tá envolvido em toda a campanha que você pode imaginar. Você vai no escritório do cara, ele não sabe ligar o computador dele. Como é que o advogado não sabe ligar o computador? Tipo assim, o computador é tua ferramenta de trabalho. Ele O não cara bate sabe prazo. ligar o computador dele. Então, a vida dele é esse lobby. Sim. Então, é algo que a gente vê muito e que sempre entrou na minha cabeça, aqui no escritório mesmo. Minha mãe sempre falou, nossa, eu não sei o que o povo vê com essa questão de, tipo, de conselheiro do AB, de sei lá o quê. Você não ganha nada pra fazer isso. Tipo, eu não entendo qual que é esse negócio. Tipo assim, nunca fechou muito a conta pra gente. Pra quem acaba tendo que fechar contrato todo mês, pra bater aluguel, pra tentar se manter nesse universo. E seguindo essa linha, eu queria te fazer uma pergunta que tem mais a ver com a jovem advocacia, talvez com o nicho que eu faço mais parte. A gente falou sobre os grandes escritórios, sobre como eles não querem mudar esse modelo. E eu acredito que isso é um problema enraizado, talvez não só na OAB, talvez é um problema enraizado no coletivo, no imaginário coletivo da advocacia, porque o que eu vejo muitos dos meus colegas e de pessoas até da minha idade, esses grandes escritórios, de fato, eles têm aquelas firmas enormes, funcionam daquela forma, e o desejo de quem está embaixo é um dia se tornar daquela forma. E a gente briga muito por não ter espaço em poder ter uma firma daquele e chegar no nível que essas pessoas chegaram. Só que eu fico pensando, hoje em dia a advocacia, existem tantas profissões que você pode ter pelo direito, você pode ser, a gente sempre fala isso, né, que você pode ser redator do jurídico, que você pode ser um controller, que você pode cuidar da parte estratégica de escritório, muito mais da parte judicial. A gente falou até hoje um pouco mais cedo sobre como que hoje está crescendo as demandas cartorárias, extrajudiciais, que você pode muitas vezes atuar naquilo, muitas vezes nem tem que judicializar, porque muitas vezes você se decepciona com a justiça. Você tem um preventivo, você pode ser um E voltando para o que o Júlio falou, você tem uma pluralidade de advogados e modelos muito diferentes e distintos de fazer advocacia que também são modelos de sucesso. E eu vejo que muitas vezes a gente sempre
volta para aquele modelo de boutique, de ter um escritório que tem um custo mensal caríssimo e que é um modelo muitas vezes inviável. Então, falando de nova advocacia, quem é que vai ensinar para esses novos advogados, esses novos modelos, essas novas aberturas? O que você tem de proposta para a ESA, por exemplo, que é a escola da advocacia? Eu acredito que o Júlio vai puxar também alguma coisa sobre... Não, você já puxou? Eu não vou puxar, deixa, você já puxou. É porque a gente fala muito sobre essa questão vertical e o Júlio fez a escola do MP, né? Então ele fala, é meio que lamentável ele como advogado ter que, para se formar como advogado, ter que fazer uma escola do MP ou fazer uma escola do judiciário e não ter uma escola da advocacia tão forte quanto para a gente ser formado por advogados que vai confrontar o judiciário, advogados que não necessariamente vão estar ali obedecendo às jurisprudências, porque muitas vezes o nosso papel é confrontar, não é só aceitar de forma A gente tem que trabalhar passiva. na construção do direito, né? Exatamente. Então acaba que isso tem morrido para a advocacia e quem vai ensinar esse novo modelo de advocacia e muitas vezes tirar esse vislumbre, que eu não sei se é muito característico de Brasília, mas aqui em Brasília, por exemplo, Aqui existe é demais, um vislumbre muito grande, um ego muito grande. O advogado não sabe fazer parceria, o advogado muitas vezes, por quê? Por uma gestão de egos, por essa estrutura social mesmo, da visão que a gente tem do próprio advogado, Elitista. que é complicado. É uma ESA fortalecida, eu acho que é muito importante, né? Uma ESA fortalecida com cursos de qualidade, com cursos gratuitos, certo? Com cursos de formação continuada. E, assim, a FAGE é um outro nicho muito importante, porque ESA e FAGE estão largadas há muito tempo, né? Então, na FAGE, você pode trabalhar também na FAGE, a aquisição de experiência para essa jovem advocacia, e você pode capacitá-los, mas com excelência, e não com esses cursinhos meia-boca, desculpa o termo, que tem hoje na ESA, para que eles possam se inserir no mercado e exatamente observando essa grande gama de possibilidades. Porque não está circunscrito aquilo ali que as pessoas, enfim, ficam buscando como se possível fosse e não é. Porque esse mercado está saturado. E nem espaço os mais caras tem Que direito. controlar. ótimo. Qual vai ser a instituição que um dia vai rodar uma pesquisa séria e vai chegar assim para 1 milhão de advogados e falar, olha só, existe uma coisa que se chama ajuizar a ação aqui na vara ordinária. Se todos vocês vierem para cá fazer isso, 90% de vocês vão morrer sem conseguir ser bem-sucedido, porque não tem fatia do bolo para dividir se todo mundo quer fazer a mesma coisa. Agora, existe uma diversidade de outras coisas que com capacitação seria algo plenamente possível. Então, desde consultoria contratual, consultoria preventiva, trabalhar a parte de diligência, trabalhar a parte preventiva de empresas, ser um redator jurídico, trabalhar com marketing jurídico, trabalhar com comunicação jurídica. Uma gama de outras profissões. E novos ramos também. Que se a gente. própria OAB ela não abraçar e trazer informação de qualidade para que essas pessoas tenham acesso, a gente fica só replicando, ou seja, nós sabemos, né? Não vamos. A gente está numa conversa aqui, um bate-papo bem informal, bem Sim. legal. Todo mundo sai da faculdade sem saber peticionar. Sim. Ninguém aprende a fazer petição, não sabe nem qual que é a diferença da vara de fazenda pública para a vara civil, onde que é o fórum. E aí, depois que sai, a gente fica fazendo cursinho que parece cursinho para concurso. O que tem a ver Com a você prática. querer advogar e ficar fazendo cursinho para concurso que é ficar decorando informativo, súmula? Não. Nós precisamos de advogados de verdade, advogados ativistas, advogados comprometidos que vivenciem a advocacia e que em algum momento eles possam sentar com a gente e falar, gente, é assim que faz, é para lá que vai. Violência doméstica. Vamos lá. E aqui em Brasília, na estrutura orgânica de Brasília, existe delegacia da mulher. Onde que tá? Aqui. A gente fez um curso desse na ESA, quando eu estava lá na Comissão da Mulher Advogada, a gente promoveu um curso desse na ESA. Acabou em menos de 24 horas as vagas. Uhum. Existe mercado, as pessoas querem aprender, as pessoas precisam se capacitar, só que não existe um comprometimento. E aí você veja bem, a gente gira e volta num ponto único. A quem serve a OAB? Uhum. Não é para nós. Ela não serve a nós. E você veja bem, essa coisa da advocacia jovem, a gente estava conversando nessas oficinas, né, na construção do programa, esses advogados e advogadas ligados a escritórios, né? Tem um fenômeno aí da pejotização, que a gente chama assim, né? Da pejotização. Todo que, assim, mundo eu vou te abrindo a contratar, firma unipessoal. tu abre e tal. Então, assim, é uma precarização. Uhum. Uma precarização crescente. Cada vez mais eles arrumam meios para poder burlar a legislação e precarizar a classe. Aí você vem a ordem e fala, não, nós vamos fiscalizar, nós vamos criar o piso salarial da advocacia. Não adianta.
Não adianta, porque eles criam e não fiscalizam. Então, assim, só que essas grandes bancas são as pessoas que se aproveitam dessa situação, porque são o primeiro, sabe? Eles são eles que fazem isso. Então, assim, eles vão, assim, militar contra os anseios próprios, contra o que eles querem. Então, assim, é isso. Daí, de novo, que volta para aquele ponto lá da OAB, que eu te falei, olha, a OAB é uma instituição tão difícil de gerar identidade desse ponto disso, porque você acabou de falar, os donos das grandes firmas, dos grandes escritórios que se beneficiam com relações precárias São quem estão à frente. São quem estão lá ocupando os cargos. Então, a quem que esse advogado que hoje recebe R$1.000 para trabalhar, várias pessoas já chegaram, e assim, até um pouco triste, porque eu sempre fui muito apaixonado pela advocacia. Eu tenho 10 anos de advocacia e também não tenho nome, não tenho ninguém na família, enfim, já me enveredei para todos os lados da advocacia possível que vocês imaginarem, em busca de oportunidade. Mas chegou no momento que eu comecei a ver que era esse negócio de 1.000 para lá, 2.000 para cá, 1.000 para lá, 2.000 para cá. E eu comecei a falar para algumas pessoas mais próximas, familiares, eu falei, cara, qualquer outra coisa que você for fazer, se você fosse gestor de mídia social, que é aquele cara que fica fazendo as imagenzinhas para outras empresas, você começa a cobrar R$500, R$1.000 por conta, se você tiver umas 5, 10, você ganha muito mais com advogado. Então, você vê, a nossa profissão é uma profissão seríssima, que exige estudo. Eu sei Você que acaba com a vida de uma pessoa se você não trabalhar direito. Eu sei que fazer uma petição depois de um tempo, quando você faz muito, vai ficando cada vez mais bobo, né? Você fala assim, não tá aqui a causa de pedir próximo, tá aqui a causa de pedir remoto, tá aqui os pedidos, não sei o quê. Mas até você conseguir formar uma envergadura intelectual para fazer isso de forma bem feita, você entender o que é um pedido liminar, uma antecipação de tutela, saber quais instrumentos você vai usar, onde você pode usar cautelar, onde não pode, saber a nomenclatura correta, os prazos. É complexo. Existe coisa muito mais simples no mercado, muito mais simples, com muito menos responsabilidade, pagando muito mais. E aí tudo isso eu acredito que seja um efeito do apequenamento da instituição. A instituição vai ficando cada vez menor, menos representativa, significando menos para a sociedade civil, e os profissionais que estão lá dentro, então, coitados, se a própria instituição é pequena, o que é um novo formando em direito hoje? Qualquer lugar que ele chega para trabalhar, ele precisa de experiência. Aí você falou da FARJ, né? Ele vai conseguir conquistar essa experiência onde? Se ele se igual eu falei, ele forma, ele não sabe fazer uma petição, ele nunca foi ao fórum, nunca participou de uma audiência. Porque ficar participando como ouvinte também, convenhamos, né? Não ajuda a formação. E aí, qualquer lugar que ele quer se inserir, precisa de experiência no currículo. Então, de onde esses milhares de formandos que pegam carteirinha aí todo bimestre, como que eles vão conseguir entrar no mercado de trabalho? Eu falo tudo isso porque se a gente ficar falando e não chegar a solução nenhuma, é triste. É mero discurso desconstrutivista e não coloca nada no lugar. Mas, especificamente no caso da doutora, eu vejo que as eleições de 2018 para você acabaram ali, aquele momento, teve lá a questão da eleição, mas o trabalho permaneceu, né? Então, como é que foi aí de 2018 para cá? Vocês continuaram fortalecendo o movimento da mesma forma. Continuou tendo trabalho, continuou tendo criação de identidade, continuou tendo formação, capacitação, explorando novas áreas do direito. Por exemplo, trabalhar exclusivamente com mulheres ou trabalhar exclusivamente com causas sociais. Isso é uma espécie de nicho jurídico a ser muito melhor explorado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E você veja bem, uma coisa que a gente estava conversando também em termos de proposta, né, da necessidade urgente. Agora o CNJ até lançou um protocolo, pode ser que as coisas melhorem, mas assim, a necessidade urgente de uma formação em gênero dos juízes e juízas de família. Sabe? Excelente. E assim, também é muito importante que a advocacia familiarista tenha essa perspectiva de gênero no seu atuar. Então, assim, a gente tem muita coisa para avançar em termos de formação, para a gente melhorar a busca e a entrega da prestação jurisdicional, para a gente possibilitar a criação de novos nichos, né? Porque, assim, uma advocacia, eu não, porque eu advogo na área, né? Mas se você chega hoje para um advogado de direito de família e fala assim, vem cá, eu preciso de uma indicação de um advogado especialista em questões de gênero. Ele não vai saber te indicar. Não vai saber. A gente estava conversando aqui sobre um tema também sobre abandono afetivo.
Com o Então, Charles assim, Bickle. você trabalha... Charles Bickle, já Você conheço trabalha o livro com dele. direito de família. Como é que estão as questões hoje de socioafetiva? Provavelmente alguns também vão saber que o cara ele ficou fechado ali em ficar fazendo divórcio, discutir pensão, regulação de visita. Divórcio, ele fala, cara, isso daí que você está perguntando, não sei não. Por quê? Está faltando diálogo, né? Agora, o que acontece? A gente fica... Quando a gente começou a trabalhar no programa político, né, assim, acabaram ficando 10 eixos e mais de 300 propostas. E a gente tem uma preocupação de não cometer o que eles cometem todos os anos, estelionato eleitoral. Então, quando a gente começou a fazer a busca pelos problemas, construir esses eixos e ver as propostas e tudo o que era necessário ser feito, a gente viu, que dá, mas 2, que desgraça. Que desgraça. A gente tem tanta coisa para fazer com esses caras aí, esse tanto de ano, tanta coisa para ser feita. Então, assim, nessa pegada mais propositiva, o que eu tenho para te dizer? E uma coisa que a gente sempre se abraça, porque o nosso grupo, né, a gente tem muito afeto, o afeto nos reúne, sabe? Os ideais, os propósitos. Não é um grupo que começou ontem e não são pessoas que orbitam em torno da Renata. Não tem isso. Somos iguais. O meu voto dentro do grupo tem o mesmo peso de uma conselheira seccional ou de um candidato ao Conselho Federal, tem o mesmo peso. O que nos diferencia? O que a gente pode contribuir? A gente pode contribuir com uma política séria. Séria, que guarde, de fato, efetividade. É possível transformar. E a gente vai mostrar isso a partir do ano que vem. Porque nem que seja através do constrangimento, o sistema precisa mudar, precisa transformar. Sob pena da nossa profissão continuar afundando. Sabe? E isso não pode ser uma retórica. Agora a gente está vendo pessoas que nunca, né, vieram, enfim, para os pleitos, colocando nome. Vamos avançar e tudo, porque o meu grupo... Não é o teu grupo, é o grupo. Um grupo político. É assim, quando você pega uma pessoa que quer que pessoas a circundem para lhe dar visibilidade, fazer com que ela ocupe aquele espaço de poder, que na realidade é reflexo de uma vaidade própria... Isso aí não vai ter efetividade, gente. Não vai ter efetividade. Certo? Então, assim, para mim, o que nos diferencia é exatamente esse olhar coletivo. Existe uma horizontalidade na construção, na busca pelos problemas, na construção do programa e voltando o olhar para a advocacia real, para aquela advocacia que está esquecida desde sempre e que hoje, por conta da pandemia, está sentindo severos efeitos. A gente viu que a gestão deu, não sei se eu já falei aqui nesse programa, das cestas básicas. Ainda não, mas tá com a palavra. A gestão deu 2.000 cestas básicas para advogados e advogadas que acabaram em menos de 24 horas. Isso é um retrato do quão cruel está sendo esses tempos com a advocacia, do quão cruel é a situação que a advocacia está incerta. E aí fizeram esse ato estanque. E não bastasse só esse ato estanque, sem tentar trabalhar na raiz do problema, a gente ainda viu um diretor da atual gestão no dia de entrega de carteira dizendo que a gente vai ter orgulho quando pegar um Uber e tiver um colega dirigindo o carro. Tá de sacanagem? Desculpa o termo. Mas tá de sacanagem? A pessoa estudou 5 anos, estou passando a prova da ordem para dirigir Uber, não que isso não seja digno. Sim. Isso é digno. Mas a gente tem colegas fazendo diária, a gente tem colegas fazendo bolo para poder complementar a renda. A gente tem colegas desistindo, mulheres advogadas desistindo da advocacia porque estão com a saúde mental comprometida, porque ficaram com as crianças dentro de casa por mais de 1 ano, sem nenhuma política séria voltada para elas pela instituição, gente. Isso não existe. E eu digo até mais um pouco, Renata. Eu estava aqui falando. A profissão da advocacia é uma profissão que exige, sim, muito conhecimento, exige um trabalho intelectual pesado e ela tem um custo operacional alto. Você não consegue fazer uma advocacia de forma muito barata. O tempo todo a gente tem que estar de terno, gravata... Você tem que se arrumar, a roupa é caro. Vou pegar tua carteira é caro. Você precisa ir de carro para cima, para baixo, precisa participar de reunião aqui, tem que ter cafezinho para mim. Infelizmente, precisa disso, faz parte. Você está trabalhando com representação do direito de terceiros e a pessoa não vai assinar uma outorga de procuração para você, ressalvadas algumas pequenas exceções de exceção no criminal. Ninguém vai assinar uma outorga de poderes para você, um mandato, se não tiver ali aquele mínimo, né? De, vamos reunir, terno, ou seja, o custo operacional é caro. Eu não vou assinar isso aqui num encontro de padaria, no pedaço de pão e falar, me representa aí numa ação judicial.
E, por outro lado, a gente chega... E aí, uma das últimas perguntas que eu vou caminhar aqui para você é justamente isso. Qual que é o tipo de apoio material, financeiro, acesso a crédito que um advogado pode ter na hora de constituir seu escritório? Que tipo de consultoria ele recebe para saber montar um escritório que seja minimamente viável? O que nós temos hoje na Caixa de Assistência, por exemplo, para cuidar dessa questão do estresse da advocacia, que todo mundo fica louco com a gestão de prazos, porque se a gente cuidasse da gestão de prazos e o dinheiro entrasse bonito, à torta e à direita, que nem entra nos grandes escritórios, ninguém ficava doente. Todo mundo ia ficar doente em Paris, que é fácil ficar doente em Paris tomando champanhe. Sim. Mas cuidar do monte de prazo, sem saber como vai pagar os boletos, aí é onde começa a Vivendo o dia a dia êxito. Vivendo o dia a dia êxito. 90% dos advogados vivem de fechar contrato, 20% no êxito se ganhar, 30% no êxito se ganhar. E a gente sabe que o judiciário brasileiro é uma loteria, ou seja, você distribui a mesma ação, a mesma tese, muda o nome, um cai numa vara, você ganha, outro cai noutra vara, você perde. Então, assim... E a tabela de honorários? A Você tabela consegue fechar as causas de acordo com a tabela de honorários? É possível praticar a tabela de honorários por 99% dos advogados, né? E aí, assim, eu fico impressionado que existem outras coisas tão simples, por exemplo, a própria magistratura, ela faz um esforço fenomenal para preservar a dignidade dos peritos processuais. Sim. Um perito entra, ele tem que fazer uma manifestação num processo que às vezes é uma coisa que vai ser feita com software. Fala assim, se eu poderia aqui auditar essas contas contábeis e dizer se os juros aplicados correto ou não, ele entra e fala assim, é 5 mil, 7 mil para isso. Sim. E ele entra, o juiz fica ali curatelando, falando assim, depois antecipe os honorários para que eu possa abrir prazo, para que ele venha, ele apresenta propostas, tem que concordar. Se você não concordar, sim, dificilmente ele vai chamar outro perito, porque está no rol, entendeu? É aquele preço. E aí, do perito, que não é protagonista do Poder Judiciário, você tem um cuidado. O advogado, coitado, que pratica 20, 30 atos ali, tá todo mundo vendo que ele tá trabalhando de graça, 20%, 30% no êxito, fala, risco da profissão. Aí, ou seja, ele não tem apoio da instituição, ele não tem ninguém por ele, e aí chega ao ponto de que, eu não quero entrar nesse detalhe, mas assim, chega ao ponto de cesta básica para advogado, chegou num ponto de miserabilidade da profissão, uma profissão que a gente pode querer horizontalizar o debate ao máximo e querer ser cada vez mais informal, mas a profissão em si, essencialmente, continua sendo nobre. Ela continua sendo uma outorga de poderes para você representar os interesses e a vida de terceiros, né? Então, assim, eu queria que nesse final você deixasse uma mensagem de esperança para a advocacia. A gente identificou muitos problemas, né? A instituição está apequenada, a advocacia sofre, está estressada, mal remunerada, mas continua sendo a atividade essencial da República, do Poder Judiciário. Quem é protagonista do Poder Judiciário não são os juízes, são os advogados. O nosso processo é movido por provocação, né? Exato. Então, somos nós que construímos a jurisprudência a partir do momento que submetemos as nossas teses jurídicas construídas para cada caso concreto. Damos né? impulso a todos os atos. A advocacia é a função essencial, a justiça. Não é isso? Assim, eu já estive mais desalentada, sabe? Por conta da pandemia. Porque com relação à instituição, eu sempre acreditei que dá para fazer mais e melhor. Uhum. A minha mensagem não é uma mensagem de esperança. Assim, não vou fazer aquele discurso de advogada coach, de que vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. A gente precisa fazer ficar tudo bem. Combatividade. E eu acho que a providência inicial é a gente voltar a nossa atenção para esse processo eleitoral e provocando, através do voto, uma nova gestão. Uma gestão que, de fato, traga efetividade. Volto a dizer. Penso eu, que nós somos o grupo que, desde 2018, nós trazemos essa proposta de forma protagonista, que é mudar o olhar. O nosso olhar está para a advocacia de base. O meu olhar não está para as grandes bancas. Não está para esses caras que se beneficiam da instituição há anos.
O meu olhar está para aquela advocacia que não se sente bem, entre aspas, dentro da casa do advogado. Vou falar, é a casa da advocacia, venha para cá. Você chega, você fica até meio assim de pegar um café. Aquilo ali não é seu. Então, assim, devolver a ordem à advocacia é algo que vai lhe devolver a dignidade, sabe? É importante que a advocacia... É difícil, mas a gente pode apoiar com formação. A gente pode apoiar também com o nosso braço social, com a Caixa de Assistência, com uma descentralização dos serviços da Caixa de Assistência, com plano de saúde forte, com previdência. Gente, advogado não pode nem envelhecer. Sabe? Não pode ficar doente, não pode quebrar o braço, não pode nada. Então, assim, voltar, eu acho que essa nossa proposta de transformar esse olhar. A política, ela precisa ser feita para quem precisa da instituição. Aquele lá que não consegue pagar a anuidade. Porque hoje, para a instituição, só me importa se você paga a anuidade. Né? Então, assim, a minha política, a nossa política da chapa Nossa Ordem Democrática está voltada para essa parcela da advocacia que jamais foi contemplada por nenhum programa político construído em nenhuma das seccionais desse país. Então, é importante a palavra de esperança, né, porque é necessário esperançar, né, é de que tudo pode ser diferente e de que todas nós, juntos, a gente vai conseguir mudar esse estado de coisas, devolver a instituição a essa envergadura constitucional que a difere de todos os demais conselhos de classe, para que a gente volte a ter respeitabilidade, para que a gente comece a discutir assuntos importantes e que são jogados para debaixo do tapete. Exame de ordem, cursos preparatórios. Vou fazer uma última provocação sobre o exame de ordem. Recentemente eu vi circulando por aí um banner para falar sobre exame de ordem, há não sei quantos anos da unificação do exame de ordem, e no painel não tinha, primeiro, nenhuma mulher para participar do painel, segundo, não tinha nenhum representante negro, e aí isso já vem a questão dos vícios estruturais da instituição. Agora, outra coisa que é para ir até além disso, porque em relação a esses dois, talvez eu não tenha tanta legitimidade quanto a própria doutora Renata vem aqui e falar, olha, teve um evento aqui, tinha 20 pessoas na banca, não tinha uma mulher, então ela pode ir lá e pode brigar por esse ponto. Agora, eu posso brigar por um pontinho. Tinha mais magistrado, ministro, desembargador na banca para falar sobre exame de ordem do que advogado. Aí eu peguei e falei, eu não estou entendendo mais nada, ou seja... além da gente já não fazer ter lobby. Os caras fazem lobby. A gente já não tem a representatividade da mulher, do negro, do advogado que trabalha com as demandas simples de juizado especial, de audiência de custódia, isso daí ninguém está interessado, né? E agora... Os advogados correspondentes, audientistas, eles acabou, já era super precarizado, só que agora nem tem mais. De que essas pessoas estão vivendo? Então, te passo essa última provocação aqui nos últimos segundos, a gente começar com provocação, terminar com provocação, mas porque é teu perfil mesmo, né, Renata? Você é combativo, então a gente começa brigando, termina brigando. A gente precisa, é a falta de seriedade, sabe? A falta de seriedade desde quando a ordem é estado a se manifestar, porque a gente é estado a nos manifestar nas aberturas dos cursos de direito, né? Então, até esse momento onde pareceres padrões são oferecidos para essas aberturas, desde a fiscalização da qualidade do ensino jurídico, o exame de ordem, a forma como ele é construído, eu vejo que é de uma forma muito capciosa, querendo, para além de testar o conhecimento, que a ordem não cuidou de fiscalizar de que fosse de nível. Tem uma monetização ali. Então, assim, mas aí você tem o mercado dos cursos preparatórios, né? Dos exames. Então, assim. Tem o mercado dos livros. Então, assim, é aquela história. Quem serve a OAB? A gente vai sempre voltar nesse ponto. A quem serve a OAB? A todo mundo, menos a nós, a advocacia. Tu, eu, você, recém-formado, que a gente não tem sobrenome, que a gente acorda de manhã, trabalha 12, 15 horas por dia para tentar pagar as nossas contas e tentar dar uma educação digna para as nossas crianças, sem um apoio institucional que nos garanta remuneração digna, que nos garanta uma carga horária, né? Enfim, a gente não tem apoio, a gente não tem ajuda. Então, assim, é possível fazer diferente. E, para isso, é necessário que a advocacia conheça a nossa chapa, que chama a Nossa Ordem é Democrática. Vou passar aqui, já está nesse finalzinho, os nossos contatos nas redes.
Sou velha, tá? Eu falo @Ordem Democrática, falaram que não pode falar o arroba na frente, mas é isso, é @Ordem Democrática e @ADV, né, de advogada, ADV Renata Amaral. Conheçam as nossas propostas, conheçam a formação do grupo, conheçam quem são essas pessoas que vão ocupar esses espaços. Isso é muito importante. Vocês não estão votando na Renata, vocês estão votando em 115 pessoas. Quem são essas pessoas? O que essas pessoas defendem? Quem são os conselheiros federais das chapas? Vou falar aqui do nosso time, que isso eu não tive a oportunidade de dizer ainda. A gente vem com José Eduardo Cardoso, Luiz Inácio Adams, Soraya da Rosa Mendes, Anjuli Tostes, Verônica Quilha Borda e Moisés Marques. É um dream team, sabe? Porque a gente teve a preocupação de colocar ali pessoas que tenham capacidade, senso crítico, convergência ideológica no que concerne a defender o que nós juramos defender quando nós pegamos as nossas carteiras. Porque esse discurso, a ordem não pode ser política, a ordem deve ser política, ela não pode ser partidária, ela não pode ser instrumentalizada. Agora, nascer é um ato político. E você jurou defender, eu. A gente jurou defender, quando a gente pegou a nossa carteira, defender direitos humanos, buscar a justiça social, defender o Estado Democrático de Direito, as instituições. Então, que o façamos. Não se posicionar é tomar posição. A gente está vivendo tempos difíceis. 2022 vai ser um ano que promete e é importante que a advocacia esteja vigilante e volte o olhar para aquilo que ela buscou defender, porque isso eleva a nossa instituição e, principalmente isso, elevando a nossa instituição, vai trazer a reboque um respeito, uma respeitabilidade maior para a advocacia e uma condição real de, junto a outras instituições, trabalhar com políticas sérias para a nossa classe e para a sociedade civil. E eu encerro agradecendo muito por esse espaço. É muito importante abrir esse espaço para que a advocacia nos conheça e virei tantas quantas vezes for convidada. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos pelo papo e pela sua presença. E a gente encerra o programa assim, dizendo que em breve vai ter debate dos presidenciáveis lá na UNB. Se eu não me engano, vai ser dia 16 às 19. E a Foco Jurídico vai estar lá junto com vocês também. Vamos estar trazendo mais provocações. Eu espero que você esteja tão combativo como esteve aqui hoje, nesse dia. Foi um grande prazer. Eu já nasci assim. Muito obrigada, gente. Boa tarde.